Boa noite. Esperar o pessoal entrar para poder a gente começar a nossa live. Boa noite. Boa noite. Ei, Fernanda. Boa noite. Tita de Souza. Pode abrir a janela? Obrigada, Michel. Ei, Paulo. Boa noite, gente. Vamos esperar o povo entrar aí para poder a gente conversar. Ei, Fernanda Lindônia, boa noite. Vamos começar nossa live falando sobre magia, a melhor coisa que tem, né? Então a gente vai chamar o Paulo para falar, né, sobre magia divina, o curso que a gente está trazendo de São Paulo, que os Sete Magos traz de São Paulo, que é sobre magia divina, que é o curso das Sete Cruzes. Ele vai falar um pouco sobre o curso das Sete Cruzes hoje, para poder o pessoal que ainda está na dúvida, não sabe se faz, se não faz, o pessoal resolver de uma vez, tomar decisão, porque é um curso maravilhoso. Resolver de uma vez, tomar decisão, porque é um curso maravilhoso. Resolver de uma vez, tomar decisão. Esperar o povo entrar para poder a gente começar a nossa live. Todo mundo entrando aí. O pessoal pode fazer pergunta, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. Pode fazer pergunta, né? Esperar o povo. Ei, Paulo, Érica, o pessoal tá entrando aí. A gente vai falar um pouco sobre magia divina, sobre magia das Sete Cruzes. Vai ter algumas perguntas. Pessoal que quiser fazer algumas perguntas também pode fazer. Eu já vou convidar o Paulo para poder participar com a gente, nosso professor, nosso mago iniciador, nosso mestre da magia, né? De São Paulo, que vai trazer essa magia com a gente. Eu vou chamar ele para poder entrar na nossa live, para poder conversar um pouco conosco. Boa noite, Paulo. Paulo Brandão. Olá, boa noite. Boa noite. E aí? Tudo bem? Tudo bem com você, Simone? Tudo bem, graças a Ah, Deus. fundo bonito, todo ambiente todo preparado, legal, bonito, legal. É o fundo que a gente atendia aqui em casa antes, né? A gente colocou isso na sala para poder dar um ênfase, né? Sim, fica bonito, fica bonito. Paulo, então, seja bem-vindo, né? A gente vai Eu falar que um pouco agradeço. de Sete Cruzes hoje e mais um pouco sobre magia. Aí vamos fazer algumas perguntas, é claro, que a gente não vai perder a oportunidade de jeito nenhum.
E o que você vai querer começar a falar? Sobre o que você vai querer falar primeiro? Pode ficar à vontade. Não, Cada... veja, a gente tem aí, podemos começar a falar sobre o tema, né, da live, que é aquela questão da autossabotagem. ela é, ela está um pouco ligada, né, não só ao mistério das sete cruzes, mas assim a todo mago, né, que trabalha com a magia, seja qualquer grau da magia divina, ele Uhum. precisa ficar atento a esse tipo de situação. Por quê? A magia divina, né, ela tem um poder de realização fantástico, maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Uhum. Porém, todo mundo se preocupa muito com relação à demanda, a projeções negativas, magias negativas, né? Ah, e realmente, nós como magos, você sabe muito bem disso, a gente, esse não é o problema, esse é o menor dos problemas, vamos dizer assim. Pô, Paulo, mas como é que você pode falar que, poxa, fizeram uma demanda contra mim para prejudicar minha vida, meu trabalho, minha família, e você fala que não é tão importante? Veja, a gente tem, o mago da magia divina, ele tem recursos para neutralizar isso de uma forma muito fácil. O bom mago iniciador, né, mesmo aquele que está no começando o seu processo evolutivo e no começo, que é o primeiro grau, que é a magia do fogo, ou aqueles mais graduados, eles têm a facilidade, né, de lidar com isso. Você faz o procedimento, lógico, aqui uma live não dá para explicar os procedimentos, vamos chamar assim, mas você Uhum. faz os procedimentos e, com grande facilidade, a gente neutraliza as questões, as demandas, projeções negativas, inveja, mal-olhado, né, maldição, encantamentos, né, dos mais diferentes e mais diversos níveis de intensidade. Então, isso é muito fácil de se fazer. Por quê? No curso eu explico até um pouco mais detalhadamente sobre isso. Porque a demanda, ela é uma projeção que é feita, né? E normalmente o indivíduo ele não vai, por exemplo, com a cara da pessoa ou porque acha que ele tem que se vingar de alguma maneira. Ele faz ou contrata uma pessoa ou faz um trabalho de magia negativa, né? E aí acabou aquele problema. Então, realmente, ele vê o efeito acontecendo na pessoa, ou seja, a pessoa perdendo o emprego, a pessoa tendo problemas familiares, problemas financeiros ou de doença, e ele se dá por satisfeito. Então, quando você atua, você na qualidade de mago, você atua, você neutraliza as energias que foram ativadas, os elementos que foram ativados, os seres que foram ativados negativamente contra essa pessoa, né? Uhum. Isso de uma forma relativamente simples. A sabotagem ou autossabotagem, ela é, no meu entendimento, uma das piores. Por quê? Nós é que projetamos contra nós mesmos a, a demanda, ou nós somos nossos obsessores, né? Nós somos nossos próprios vampiros energéticos. Nós sabotamos, né, como o próprio nome diz. O que é sabotar, né? É impedir que algo flua naturalmente, né? Funcione naturalmente. Você mesmo faz isso. Então, não adianta, por exemplo, o mago, né, falando da magia divina, o mago fazer, por exemplo, toda uma ação mágica neutralizando um trabalho negativo, se Uhum. essa parte emocional, né, essa parte que a própria pessoa se sabota, ela se prejudica, né, Uhum. eh, não está resolvida. Então, eu acho que a maior dificuldade para o mago hoje, né, ou alguém que atua na parte religiosa também, isso vale pensar, a maior dificuldade é o sentimento e o sentimento destrutivo que a pessoa tem para com ela mesma, né? Eu acho que é aí que é a maior dificuldade, porque demanda é fácil, Demanda é fácil né? cortar, identificar que a pessoa está sendo obsediada por um pensamento que ela mesma está
tá reagindo com aquilo. É como se fosse eu me autodestruindo. Sim, é o que normalmente acontece. E olha, ah, é mais comum do que a gente imagina, tá? O, a pessoa, ela vai numa espiral, né, vamos chamar assim, de frustração, porque ela acaba culpando a mãe, o pai, o vizinho, o amigo, o inimigo, o chefe, o funcionário, sei lá, N pessoas, tá? Desafetos. Ele culpa as pessoas, mas nunca olha que, de repente, ele que é que está realmente prejudicando a, a questão de a vida dele. E é essa a maior dificuldade do mago, porque Uhum. todos nós temos o livre-arbítrio, né? Eu costumo falar que em aula que a gente, vamos dizer assim, que a magia negativa, vamos chamar assim, ela é, né, um fator que não é se vai quando vai acontecer, se vai acontecer. Isso é fato, Hum, vai acontecer em algum momento da sua vida. Agora, sim. a questão é você perceber o quanto isso, né, o quanto isso te interfere, né? E essa parte emocional, ela é realmente a que mais prejudica do que uma demanda negativa, por exemplo, tá? Sim. Porque você se destrói achando que está sendo demandado, quando na verdade quem está se demandando contra você. Porque reconhecer, eu costumo dizer que reconhecer que eu estou errando é mais difícil do que eu reconhecer o outro. Porque Uhum. eu acredito até que as religiões assim criaram o demônio e tudo para poder você pôr a culpa nele, não culpar você. Eu estou fazendo isso por causa do demônio, por causa do espírito negativo, do quiumba. Aí fica, se cria uma muleta para aquilo, sabe? Para o meu erro. Eu, de vez de Sim, consertar o meu erro, eu fico falando que é o outro, que é o demônio, que é o outro que não gosta de mim, que está me demandando. Porque a partir do momento que você abre a magia divina, que você recolhe todos aqueles seres que estão te atrapalhando, aí você fica você com você mesmo. E você reconhecer o que eu tenho que melhorar para poder que minha vida ande, é mais difícil do que eu ter que falar, não, é o outro que está fazendo. É mais fácil, o outro que está tentando me prejudicar. e Né? aí também aí você entra numa segunda questão. Quando você começa a se prejudicar, a se sabotar, o seu padrão energético cai e você se sintoniza a um outro padrão de seres e criaturas e vibrações negativas. Não porque você, por exemplo, foi feito algo contra você, mas o seu estado emocional ele se sintonizou com uma determinada faixa vibratória e quando você se sintoniza uma faixa vibratória não positiva, tá? Não vou dizer negativa, mas não positiva, tá? Você se sintoniza e começa a ser inundado por essas vibrações. Então aí sim começa a se ter obsessor, começa a se ter sofredor, pensamentos piores, mais negativos, porque aquela faixa vibratória vive naquela realidade, naquela situação. E você acaba, como está sintonizado a ela, tá? Você acaba se sintonizando e se interligando. E isso acaba piorando o seu estado, porque essa energia vai acompanhando e inundando todo o seu campo energético. Tá? Por exemplo, uma situação que dá para traçar, que é bem claro como exemplo, uma situação de depressão. Uma pessoa que está com uma tendência suicida, por exemplo, ela começa a se sintonizar com os suicidas. E aí começa a ter pensamentos, energias, seres, criaturas que estão em volta de tudo isso. Então você, como mago, vai, faz um espaço ou faz uma prática mágica, energética, lógico, atua e limpa. Aí daqui a alguns dias, ou uma semana, dois, a pessoa está com os mesmos sintomas, vamos chamar assim. Por quê? Porque é uma questão que ela atrai, não é o alguém que fez algo.
Então, muitas vezes as pessoas passam por um tratamento energético, um espaço mágico, uma projeção energética da magia divina, e daí a 10 dias, 15 dias, sentem os mesmos sintomas e falam, aquilo lá não funcionou. Não é que não funcionou. Você está se sintonizando de novo nas mesmas frequências. E aí Uhum. que é o grande problema, né? E isso, assim, a gente tem que estar... é muito complicado trabalhar. Veja, para Aberto, você ter para você ter aberto, uma... Paulo, Como? aberto para isso. Eu costumo dizer nesse sentido que a pessoa ela tem um quiumba de estimação. Sim, Você sim, limpa ela, aí ela sai e vai embora. Na hora que chega na rua, ela pega o quiumba de estimação e coloca de novo no mesmo lugar. sim. Muito comum. Porque, assim, é estranho dizer isso, né? Mas a pessoa, tá? O nosso Criador, ele deixou uma coisa muito simples. Você faz e recebe aquilo que você tem direito, o que você deseja. Ou Uhum, seja, se eu tenho necessidade, né? Eu tenho, ah, quero ficar com uma energia negativa dentro do meu campo uhum. energético, você fica. Então, isso também é uma coisa difícil de as pessoas entenderem. Pô, poxa, mas a pessoa está sofrendo. Tá, mas a pessoa tem o direito a ficar com o obsessor, com o sofredor, com o trabalho negativo que está sendo feito. Ela tem o direito de ficar com ele. Mas Uhum. por que que ela faria, por que que ela faria isso? Porque ela tem o direito de escolha. Por isso que Sim, nós, magos, temos que ter buscar, né, uma prática para se disponibilizar, mas deixar que a pessoa tenha um movimento de buscar uma melhoria para ela, né? Não adianta você ficar, por exemplo, procurar, a pessoa está sofrendo, olha, eu vou fazer um espaço para você. Não, eu não quero. Aí você tenta fazer na tua casa um espaço, que é muito comum isso acontecer. Vai limpar? Vai, mas não necessariamente tudo, porque a pessoa tem o direito de ficar com as tranqueiras no campo energético dela. Isso é um tipo de sabotagem, né? sim. Agora, outra pergunta. Esse tipo de sentimento, estado energético, vem de alguma projeção mandada? Então, é aquilo que eu falei, né? Se de repente a gente tem aí, se é uma projeção mandada, não, ela é autogerada. No caso da sabotagem, ela é uma coisa autogerada. Tipo, que são pensamentos que a gente tem normalmente. Muita gente tem. Eu não consigo fazer nada bem, eu não mereço ser feliz, né? Eu não sou merecedor, eu não presto para nada, né? Tudo que acontece de ruim acontece comigo, né? Uhum. Isso são pensamentos, né? Que vão fortalecendo uma crença nossa interna e vão atraindo energias semelhantes. Lógico, se você pensar isso uma única vez na semana, no dia, não vai fazer isso. Mas quando é uma coisa recorrente, porque o universo ele trabalha com aquilo que a gente quer. Então, se eu peço para o universo, vamos dizer assim, para não fazer nada de positivo, que a minha vida nunca dá certo, que nada dá certo, que eu não consigo fazer certo, que nada funciona na minha vida, o universo fala, bom, é isso que ele quer, então vamos fornecer isso para ele, né? Isso Aí, é até uma coisa diferente, estranha de se falar. As pessoas acham estranho muitas vezes, porque fala, pô, mas eu quero ser feliz, tá? Mas eu não consigo ser feliz, tá? Mas qual é a tua atitude? Qual é o teu pensamento, né? O que que você faz para melhorar? Eu não encontro, por exemplo, relacionamento, né? A parte emocional, afetiva. Eu não consigo ninguém, eu só tenho o dedo, como é que se diz? O dedo podre, né? Como o pessoal fala. Pelo menos aqui em São Paulo o pessoal fala, né? dedo Mas podre. assim, o dedo podre nada mais é que uma autossabotagem no campo emocional, né? Então, assim, vamos pegar um caso tradicional. Uma pessoa, ela tem lá essa questão de inseguranças, essa parte emocional, e assim, quando surgem pessoas que potencialmente poderiam fazer um relacionamento, a pessoa ter um relacionamento com ela escolhe justamente aquela que não dá certo. Aí você fala, pô, mas por quê? Porque o seu inconsciente energético também
escolhe errado. Por quê? O que você pede? Que a minha vida nunca dá certo, que a minha vida, relacionamento nunca dá certo, eu nunca vou ser uma pessoa feliz, que eu vou morrer sozinho, eu vou morrer uma pessoa sozinha, que meus relacionamentos não vão dar certo. Tudo isso você vai pensando constantemente, o universo entende o quê? Olha, ela quer isso. Tudo bem, então vamos dar. Então, quando surge uma pessoa, um grupo de pessoas, por exemplo, ela foi numa festa, tem 5 pessoas que poderia dar certo um relacionamento potencialmente, ela escolhe a sexta, que é aquela que vai dar Sim, errado. Então, aí ela fala, poxa vida, eu não acerto uma. Esse é o dedo podre. na E que verdade, acontece dos dois lados, né? Em tudo. ela é inconsciente, ela está fazendo uma escolha errada. Tem pessoas Sim. também que estão no relacionamento e ficam assim, não, mas fulano vai melhorar, fulano vai dar certo, fulano vai fazer, vai acertar, vai melhorar. Acontece da pessoa melhorar, como você acredita na melhora da pessoa, o Paulo? Eu acredito no ser humano, né? Eu acho que sim. Veja, uma coisa é a pessoa não entender, outra coisa é a pessoa ter problemas, por exemplo. Uma pessoa emocionalmente não fica legal, ela teve uma formação familiar muito ruim, a pessoa tem dificuldades de relacionamento, de. Tá, mas assim, tudo bem, pode. Mas assim, a pessoa está buscando alguma coisa. Aí sim, às vezes a pessoa não sabe o que procurar, né? Aí sim, você consegue falar, agora falando com um terapeuta, né? Você fala, olha, poxa, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Olha, você sente isso, você vibra isso, então vamos mudar isso. Aí por isso que existem os livros de autoajuda, né? O livro de autoajuda é justamente para você pensar de uma forma diferente aquilo que você pensa, né? Aquilo que você pensa, aquilo que você age, como você interpreta algumas coisas. E é por aí sim a pessoa começa a tomar consciência que ela está pensando errado. E pensando errado, ela vibra errado. Ela se sintoniza errado. Então é um conjunto de coisas. Então aí entra o quê? A partir do momento que a pessoa começa a vibrar numa outro patamar de vibração, o seu corpo, o seu espírito, né, ele começa a sintonizar-se com uma outra vibração, né? Aí sim, ele procura um mago, faz um espaço mágico, a pessoa limpa e aí ele sobe, né? Por isso que muitas vezes é importante o mago, por exemplo, de fazer uma magia divina quando a pessoa está muito assim, fazer uma magia divina mais intensa, mais elemental, por exemplo, para que a pessoa saia daquele padrão, receba aquele choque e comece a vibrar num padrão mais alto. E aí, talvez, quando a pessoa tem essa questão de autossabotagem, há necessidade de um segundo espaço, falando só de magia divina, tá? Não, Uhum. porque não é o primeiro espaço não resolveu? Resolveu, com certeza. Limpou tudo, tirou o trabalho, tirou magia, tirou pensamento obsessor, sofredor, tudo que tem direito. Porém, você fortalece melhor o campo para que a pessoa não caia de novo na vibração, que é o Uhum. que você chamou de obsessor de estimação. A Isso, pessoa vai, ela vai, a pessoa melhora o seu campo energético. Se ela parar por aí, ela pode voltar. Por isso que às vezes é necessário fazer um segundo espaço, ou quem tem mais de uma magia, faz um outro grau da magia, para trabalhar as questões emocionais dessa pessoa, para fortalecer a pessoa num patamar energético mais alto. sim. Eu costumo dizer que Né? trabalhar com três magias eu acho que é fundamental para poder você conseguir. Três eu acho que é o mínimo para poder você conseguir identificar todas as questões que talvez está prejudicando a pessoa. Porque a Sim. primeira magia eu vejo como uma limpeza, assim, de uma coisa geral do que está acontecendo, para você conseguir ver aonde que está pegando mesmo a coisa. Porque você faz a primeira magia, você consegue limpar a pessoa para poder enxergar o que está acontecendo com ela. Porque ela sempre chega com uma história que às vezes não é o que realmente ela está precisando. Você vê que uma sabotagem começa às vezes por aí? Sim, ele conta uma história. O ninguém é o problema de outra pessoa. Eu vim pedir ajuda não é para mim, é para um fulano, é para minha sogra, é para minha mãe, é para o meu irmão. E aí quando você vai ver, a pessoa está mais precisando do que o próprio irmão. Sim, mas é muito mais comum.
ou até realmente a pessoa não identifica o problema. Ou não quer saber, ou não quer, não tem consciência do que aquilo, o quanto aquilo afeta, né? Uhum. Porque está acostumada a vibrar naquela coisa sabe, ou no papel de vítima, ah, coitadinho de mim, ah, eu sofro, ah, minha família só me critica, ah, eu tive uma vida difícil na minha infância. Tá, você teve uma vida difícil na sua infância? Ah, atrapalhou? Atrapalhou, mas poxa, vamos, veja, aquilo ficou no teu passado, vamos andar. Para isso que existe, por exemplo, alguns graus da magia que a gente trabalha com trauma, tá? Que é, por exemplo, já um pouco uma das magias que a gente trabalha, Sete Cruzes, por exemplo, é um grau de magia que a gente utiliza muito para as questões emocionais profundas, tá? Que a gente não tem que. Por isso que eu quis associar essa questão da sabotagem, que é uma coisa difícil de Uhum. detectar e difícil de a pessoa trabalhar, né? Por exemplo, um mago, uma maga, trabalhar com essa sabotagem, né? Porque todo mundo pensa, né, que a magia divina só limpa a demanda. Não, ela trabalha muitas coisas além da demanda, tá? E Sim. isso é importante, isso é a beleza da magia divina, você trabalhar com outros campos, de outras formas, e atuar no benefício. Lógico, a pessoa precisa querer para aquela querer buscar. Por isso aquela questão de você ser disponível, você mago, falar, olha, eu tenho uma prática energética que pode te ajudar nesse seu problema. Estou à disposição. E aguarda a pessoa querer. Ah, eu quero. Como é que é? Olha, isso, isso. Tá. Então tá bom. Quero fazer. Então tá bom. Vamos marcar dia, horário, vamos conversar a respeito. E, e aí você trabalha e atua sobre a pessoa, né? Aí sim a coisa flui, né? Principalmente quando a gente tem um trabalho à distância, né? Salvo uma questão de saúde, a gente tem aí às vezes uma maior dificuldade, né? Porque a pessoa fala, olha, o meu tio que mora não sei aonde, tem isso, tem aquilo. É a visão dele. Às vezes a pessoa tem outros problemas. Por isso que Uhum. nós, na qualidade de magos, quando damos as programações, eu vou chamar dessa forma, porque é uma live aberta, as programações adequadas, ele tem que ter ciência do o que a pessoa está falando para você sobre a outra, não necessariamente é verdadeiro, que é o que você falou, né? Ela fala uma coisa, mas na verdade a situação é outra, né? Então temos que tomar muito cuidado. A gente, mago não é só limpar a demanda, muito, é mais, a gente é procurado mais por isso. Mas, quando você quer fazer um trabalho muito mais amplo que esse na pessoa e realmente fazer a diferença nas pessoas, Uhum. para as pessoas, você tem que realmente tentar trabalhar um pouco mais nesse aspecto. Trabalhar muito mais essa questão do estar fazendo, de fazer, de manter, de buscar a profundidade, o que está desencadeando, né? Não que você precise ser terapeuta, tá? Porque muitas vezes as pessoas não são terapeutas, são só magos, tá? Mas tentar entender um pouco do ser humano, né? Entender, falar, poxa, pensamento negativo gera situação negativa, gera emoções negativas, gera ligações energéticas negativas. Isso ele Sim. precisa entender. E só isso já é o suficiente para você poder trabalhar dessa forma e reverter um pouco desse processo de sabotagem, de autossabotagem, Sim. né? Ah, vou falar duas coisas. A Verônica falou que ela se encontrou na magia, está fazendo magia do fogo com a gente. E Ah, também legal. a Carol pediu para deixar gravado, vai ficar gravado a live para poder quem não pode, né, que talvez está trabalhando, tem compromisso, está em curso, poder assistir depois. Como afeta o nosso dia a dia? Então, o nosso dia a dia realmente, essa questão da sabotagem afeta da pior forma. Porque, como eu falei, a magia negativa, ela vai ser destruída, ela procura ou um mago, ou uma prática religiosa, ou alguma prática para poder resolver. Essa Uhum. questão, ela vai literalmente envolvendo você
de uma forma tão grande, tão profunda, que você não percebe o quanto você desce no padrão vibratório energético. A Sim. gente nota isso, por exemplo, quando, por exemplo, o magma, que nem a Verônica, né? Que ela começou agora com a magia do fogo, né? Sim. Ela vai começar a fazer espaço, ela vai se limpar, ela vai praticar, vai limpar ela, a família, tal, e depois vai começar a atender as pessoas, provavelmente. Ela vai começar a perceber que a sensibilidade dela vai ficar mais apurada, ou seja, qualquer padrão vibratório energético não tão positivo, ela vai perceber. Ah, mas então aumentou a minha sensibilidade? Eu falo, não. Você está no padrão energético mais alto, porque você está sempre se limpando, ou porque você está atendendo uma pessoa, porque você faz pela facilidade da magia divina, por exemplo, você vai se mantendo num padrão energético alto, sempre. Uhum. Então, quando você, de repente, qualquer coisa, um ambiente que você entra que está um pouco mais pesado, ou uma pessoa que se aproxima, que você se aproxima da pessoa que você percebe que não está legal, você já percebe isso. Por quê? Porque você está num padrão energético mais alto e qualquer variação você já percebe. Enquanto que no dia a dia a pessoa com sentimentos e emoções negativas, né? Tipo, eu carrego o mundo nas minhas costas, eu carrego a minha família nas costas, só pensamentos ruins, negativos, ela vai se sintonizando com esse padrão energético e vai se acostumando. Então, de repente, Uhum. ela está num padrão energético tão ruim, tão depressivo, tão negativo, tão frustrante para ela, e ela acha que ela está bem. Então, ela se prejudica muito nesse nessa questão de você Sei. estar. Sim. Então, assim, como eu falei, a magia divina, ela veio com o intuito de realmente facilitar a vida das pessoas, né? Porque você não precisa procurar uma casa espiritual ou praticar de um rito espiritual ou ir num ponto de força ou num reino para praticar alguma prática religiosa para você se limpar, né? Ou preceitos, etc. Não, ele é uma coisa muito simples. Você chega, faz, seja o grau que for, seja uma planta, uma erva, um elemento, uma prática, você simplesmente faz. E você está novo em 20 minutos, meia hora, você está totalmente livre desse padrão vibratório, desses seres, dessa criatura, dessa demanda desse padrão vibratório. Cabe salientar, tá, Simone, que Hum. assim, da mesma forma que são as pessoas, eu já tive contato com magos iniciadores. Estou falando isso porque até semana passada aconteceu isso comigo. Eu Hum. fui pegar algumas estolas lá para iniciação, que era perto, e era um local que o mago iniciador é um local que vende, né? E ele é mago iniciador também. E ele tem vários graus, tem 15 graus, 18, 16, 17 graus. Veja, aí você chega perto da pessoa, que a pessoa chega, né? Por mais que seja pandemia, aquela coisa toda, a pessoa chega perto. Você, eu senti um padrão vibratório muito denso e negativo. Uhum. Ela fala, pô, o mago iniciador, supostamente, seu campo energético tem que estar de médio para bom, né? Uhum. E às vezes a pessoa trabalha muito essa parte e esquece de se cuidar, né? Com o mago, ele esquece de se cuidar, vamos chamar assim. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, atender as pessoas, se cuidar também. Por isso que existem procedimentos que são feitos dentro de alguns graus da magia, que são só para o mago, que é só Uhum. que fazem essa limpeza. Né? Então, às vezes a gente acha que só porque a gente tem vários graus, não quer dizer que você esteja 100%. Você tem que atuar sobre eles, tá? Porque a gente, dentro da magia, a gente é instrumento. E, e lembre-se, né, que sempre vai aparecer opções de trabalho para você trabalhar, melhor dizendo, né, não opções, perdão, trabalhos para você fazer, atuar sobre as pessoas, etc. Sempre dentro da quantidade necessária, nunca além da tua capacidade. Porém, eles te mantêm no nível alto, ou seja,
limpeza de, por exemplo, quebranto, mal-olhado, essas coisas, isso quase, praticamente não vai aparecer para vocês, para os magos. Por quê? Tem outras pessoas que fazem, tem benzedeiras, tem, né, tem outras pessoas. O que acontece na qualidade de magos, aparecem coisas um pouco mais, eu vou brincar, né, um pouco mais cabeludas, vamos chamar assim, né? Trevosas. Mas por quê? Porque você tem recurso, Mas às vezes tá? você está num lugar, você está na sua casa, e chega uma visita com uma energia negativa. Só que a visita chegou para poder compartilhar com você o momento. Você simplesmente Sim, você faz alguma coisa, você faz um recolhimento ali bem simples, bem rápido. sim, sim, A sim. questão, Paulo, que você muda a pessoa assim, que a pessoa começa até com medo de falar mais, não sei o quê, conversar, mas você sente, é inevitável, você sente a vibração da pessoa, se ela tá bem, se ela tá ruim, se ela tá energeticamente muito deprimida, você vai Sim, sentindo. Então, o que acontece? Eu penso muito no seguinte, que a gente não pode querer mudar tudo, né? A pessoa tem que querer aquela mudança. Você não pode chegar e ficar oferecendo. Eu não ofereço, sabe, a magia divina para as sim. pessoas. Porque Eu assim, no espero começo. chegarem a Sim, mim sim. e me pedirem. Eu não ofereço. Mas é assim, você tem que se disponibilizar. Falar, olha, eu acho que você não tá legal, mas ó, faço uma prática energética que pode ajudar você. Se você quiser, eu te Uhum, ajudo. Vamos lá, vai trabalhar, marca dia, horário, faz todos os processos e tal. Mas assim, oferecendo, porque é comum, principalmente quem está começando na magia, né? Como é uma coisa que ele fala, poxa, funciona para mim, eu quero resolver o problema do mundo. Tanto é que o mestre Rubens, ele falava, chegavam pessoas para mim lá, não, vamos juntar todos os magos e vamos limpar todas as demandas do mundo inteiro, tá? uhum. Veja, ele dava uma risada, assim, meio discreta, né? Ele falava, todo mundo tem o direito, não adianta limpar, porque a pessoa também tem que querer, tem que evoluir, não adianta limpar, porque no dia seguinte, na mesma hora, tem boa parte do pessoal está com novas. Porque o problema é que a pessoa continua, né? É, é um trabalho um pouco mais individual, vamos dizer assim. Você, como mago, você vai atuar na pessoa, você vai limpar a pessoa, vai limpar, encaminhar os seres que estão em volta dela, mas você vai transmutar essas questões. Você, como mago iniciador, você sabe disso. A pessoa, quando começa a magia do fogo ou com outro grau, ela ela vai percebendo a evolução dela, né? Se ela olhar para ela, como ela começou com a magia divina e como ela tá, ela vai perceber a diferença, né? Ela vai perceber que ela teve um despertar de consciência, que teve uma evolução. Se não evoluiu, e se ela não percebe isso, é mais um motivo para ela continuar praticando. Porque a magia você pode fazer quantas vezes quiser por dia. Poxa, eu não estou num. Ah, você vai virar só a luz? Não, não vai virar só a luz. Você vai continuar trabalhando, você vai ter boleto para vencer, você vai ter filho para criar, você vai fazer tudo igual. Mas a sua forma de analisar e de ver o mundo e o universo vai mudar, né? Então, por isso que a gente começa trabalhando e atuando e exercitando dentro, como o mestre Rubens dizia, dentro do nosso inferno. Por isso que você, independente do grau, você começa treinando sempre dentro da família. Sim. Porque é o teu inferno, é o teu grande problema. Né? Uhum. É seu individual, seu Simone, meu Paulo, é o meu problema, minhas dificuldades, meus problemas, meus padrões energéticos profundos, negativos, que podem estar ainda lá dentro, perdidos lá dentro e né, vibrando para nós, e você começa a trabalhar isso dentro de você, você começa a trabalhar isso no seu familiar, na sua casa, no seu ambiente, e a cada grau que você segue, você percebe que há uma pequena melhora diferente no seu ambiente, nas pessoas. Porque assim como você, como mago,
seguindo a magia divina, evolui, né? Esse é o intuito também. O ambiente em volta também evolui. Os seus parentes, as suas pessoas. Vai ter o direito de escolha, sem dúvida, mas o ambiente se torna diferente, né? Vai ser Sim. normal. Então a gente tem que ter uma consciência, nós como magos, né? A gente tem que ter uma consciência muito grande do conjunto, né? Das pessoas da vida. Por isso que eu, muitas vezes, eu prefiro atender na casa das pessoas. Quando eu vou atender a família, por exemplo. Porque passa, além de você limpar a casa, vamos chamar assim, você limpa todas as pessoas que estão lá dentro, né? Que Uhum. queiram passar. Enquanto que se uma pessoa vai no seu consultório, ou vai Não sei se ela te procura no teu espaço, ela vem, vai lá, ela melhora. Mas quando ela chega em casa, o que vai acontecer? Né? Ela vai se deparar com um grupo de pessoas que não tem o mesmo padrão vibratório. é. Ela vai sentir um peixe Tá? fora d'água. É, é justo. Aí, 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 que, aí o que vai acontecer na prática, eu acho? A tendência natural, como são familiares, é ela pegar a mesma sintonia que ela estava antes. Sim. Né? É. Enquanto, eu, Ou então ficar em casa com o povo de casa e falar assim, gente, eu tô mudando, eu não faço parte desse meio mais. Você se sente, é, você não se sente mais parte daquele meio. Isso acontece aí você, muito. aí você briga com a família e você vai morar sozinho. Ótimo. Aqui, agora outra pergunta. Essa eu achei muito interessante. Qual que é a diferença da magia das sete cruzes para o benzimento? Aquele benzimento com, né, É, quebrando. porque assim, o benzimento ela vem, né? Hoje está diferente, vamos dizer assim. Mas o benzimento tradicional, né? Que era aquele herdado, passado de geração a geração, né? Uhum. Ele é, ele é assim, né? Então a pessoa era preparada, a pessoa fazia, e ela tinha o benzimento mesmo, né? Que é onde ela benzia lá de, como é que, bucho virado, né? Barriga virada, não sei o quê, né? Tinha lá bezia de cachumba, bezia de todas as erisipela, né? Eu até tenho um livro meu, né? Que tem acho uns 70 anos, 70 não mais, acho que uns 80, 90 anos, que são rezas e orações, né? Assim, que era uma casa que eu participei e essa pessoa, se estivesse viva, ela teria 120 anos. E ela ganhou da mãe dela, né? E assim, são orações extremamente eficientes, né? Assim, até algumas coisas muito interessantes. Mas assim, o benzimento ele é uma prática que realmente é para tirar um padrão energético de energia para aquele momento superficial. Por exemplo, você pegou um quebranto. Então, por exemplo, você começa, sei lá, não está bem, você não consegue dormir direito, você, sei lá, dá um monte de coisa errada, você começa a quebrar as coisas na tua mão, cair as coisas na tua mão. Isso é uma coisa que é uma energia que foi projetada para você, que incomoda, e ela é uma energia de pouca intensidade, diferente de um trabalho de magia negativa, pouca Uhum. intensidade, porém ela fica constantemente vibrando. Tá? É diferente de você fazer uma prática religiosa com uma série de elementos, evocando divindades negativas. É diferente o processo. É uma prática, um quebranto, né? E incomoda, tanto é que as crianças percebem muito isso, né? Elas ficam chorando dia e noite. Aí você dá o benzimento, ela dorme como um anjinho, né? Então, o benzimento, ele trabalha essa coisa mais momentânea no dia a dia, tá? Do dia a dia. Ou seja, você pegou uma energia que ela envolveu o teu campo energético, o benzimento, né? Ele retira de forma espiritual, sem dúvida nenhuma, ela retira essa energia. Uhum. A magia das sete cruzes, tá? Muito pelo contrário, ela trabalha num processo muito mais profundo do que é o benzimento, tá? Apesar de as pessoas acharem que né? E as turmas que fazerem falar, poxa, mas é mais ou menos isso ou aquilo, tal, não é. O processo que você ativa a energia e o mistério que você atua, ele é tão profundo,
Por isso que ela é uma das magias mais fechadas que existe dentro dos graus da magia divina, né? A magia das sete cruzes, ela é mistério das passagens, né? E você abre realmente passagens, vamos colocar dessa forma, entre dimensões. E você trabalha também muito a parte interna da pessoa. São poucos graus que trabalham, vamos dizer assim, de dentro para fora. Tá? Energias também, a magia das energias também trabalha de dentro para fora. Ela atua de fora para dentro, mas ela também atua de dentro para fora. Cruzes também, de dentro para fora, de fora para dentro. Tá? Uhum. Não dá para explicar tão detalhadamente por ser uma live aberta, mas assim, porque existem dois tipos de, vamos dizer assim, duas formas de atuar. Quando você atua de fora para dentro, você vai limpando todas as energias, desde do quebranto, trabalhos de magia negativa, e vai limpando. E outras que começam de dentro para fora, que começam a trabalhar desde do seu campo elemental básico, da centelha divina, e vem trabalhando e neutralizando todas as energias que vêm daquele princípio até a camada mais externa, energeticamente falando. Essa é a diferença maior. Uma é de campo religioso, outra de campo energético, sem dúvida nenhuma, né? Que é a magia das sete cruzes, mas principalmente a intensidade. Por quê? A magia das sete cruzes, ela tem uma característica, né, como falei, muito intensa. E ela te dá e te dota de recursos que outros graus não dão. É interessante, né? A cada grau de magia, por isso que Paulo, precisa fazer todas as magias? Eu falo, não, não precisa, mas que é muito interessante você entender vários graus, sim, para você entender uma coisa maior, vamos dizer assim. Então você terá, por exemplo, a pessoa que fizer o curso, né, os magos que vão, os irmãos que vão fazer o curso, ou aqueles que estão indecisos, você terá vários recursos de trabalhar as energias, de trabalhar a distância. Porque dentro da magia divina você trabalha a distância dentro de um formato. Você vai lá, pega o nome, faz aqueles procedimentos e deu. A magia das sete cruzes, ela trabalha de uma outra forma, tá? Realmente de uma forma muito diferente, né? Que, que não é acessada pelos outros graus, né? Porque a gente tem que lembrar que em cada átomo da criação, cada átomo, cada partícula da nossa criação, ela tem uma contraparte, uma estrutura, né? No caso, falando das sete cruzes, cruzada. Ou seja, ela tem uma formação em cruz. E tem os símbolos, né? Como nós temos, os seres humanos e vários e os animais também, os símbolos que são triângulos, cruzes, pentagramas, hexagramas, heptagramas, octágonos e círculos, tá? Entre outras formas. Então, todos nós trabalhamos, temos esses símbolos dentro de nós, tá? Que estão ligados à nossa criação, né? Então, quando você trabalha com o mistério das cruzes, das sete cruzes, é um mistério de característica transmutador, né? Principalmente, né? O trono principalmente trabalha muito com o trono da evolução, né? E principalmente também trabalha muito a transformação dos seres, né? Das pessoas em algo melhor, e trabalha essas questões como, por exemplo, a autossabotagem, né? Que você vai lá no fundo, naquela gaveta que você guarda do seu inconsciente, onde tem toda a sua sujeira lá, vamos dizer assim, né? Ela Gaveta vai do... lá, pega aquilo, sacode tudo e para dar uma limpada geral, vamos chamar assim. Ai, ai. Aqui o pessoal está perguntando se tem pré-requisito. Para a magia das sete cruzes, preciso ser formado em magia das sete chamas sagradas. Todas Sim. as outras precisam ter a sete chamas sagradas. Não Uhum. precisa ter pode escolher qualquer uma depois que você tiver sete chamas. Sim. É, É, mas, antes era pré-requisito, tá? Mas, antigamente era pré-requisito, mas hoje não mais, né?
Então, como eu falei, acho que foi na live anterior com vocês que eu falei que a cada quando você faz para fazer ervas, você tinha que ter pedras e fogo. Para você fazer mantos, você tinha que fazer fogo, pedras e ervas para você fazer mantos e assim sucessivamente, né? Não, não é mais requisito, é só realmente a magia das 7 chamas sagradas, né? Ter o certificado, porque infelizmente tem lugares que não são idôneos, que eu tô com 2 alunos, né, que pensaram que estavam formados na magia das 7 chamas sagradas e não estavam, tá? Ou enganaram essa pessoa, né, essas pessoas, e ele falou, olha, você tem que começar do zero. E aí ele falou, olha, o que estou aprendendo, ele está finalizando, inclusive, falta acho que 3 aulas, né, vamos chamar assim, para concluir o curso. Ele falou, olha, o que eu aprendi não tem nada a ver do que você está ensinando. Por quê? Porque o pessoal ensinou de uma forma que não tem nada a ver do jeito deles, etc. E isso é uma coisa que prejudica muito, tá? Uhum. Essa forma de as pessoas querendo fazer as coisas do jeito delas, né? Tem muitas pessoas que querem e não funciona, né? Eu sei que foge um pouco do tema, mas não funciona. Veja, vamos dizer assim, se você pega um bolo, você está fazendo bolo, se você resolve falar, não, eu vou pôr, tem lá duas xícaras de açúcar, vamos por um exemplo, eu vou pôr 4 xícaras de açúcar. O que vai acontecer? Esse bolo vai ficar pesado e doce demais. Não vai ficar um bolo bom, tá? Então, necessariamente, você somar coisas de outras práticas ou outros conhecimentos para atuar dentro da magia divina não é recomendado. Pelo contrário, é até abominado nesse sentido, porque não vai funcionar igual, tá? Uhum. Só é Vai não completa, né? funcionar, né? Mas ela por si só é completa, né? A magia divina por si só ela é completa. Não precisa de colocar mais nada ali. Ela é completa. Eu acho que a questão aí entra a questão de ego mesmo da pessoa que está fazendo, de querer, eu quero saia Ser diferente. rosa daqui. Não tem necessidade. A magia, se você conhecer realmente a magia, você sabe que ela é completa. Ela não Sim, precisa de mais nada. mas aí Simples. que tá, né? Mas a pessoa quer ser diferente, quer ser. Eu já vi gente, eu já falei com pessoas que elas fazem, não, falar, eu aprendi os cursos, alguns cursos do Rubens, mas eu dou a magia do meu jeito. Não existe um do seu jeito, tá? E assim, olha, tudo que eu ensino isso para os meus filhos lá, que é uma casa espiritual, tá? Falo, poxa, mas nossa, aí a pessoa aprende errado, a ativar errado, a programar errado, a fazer as coisas erradas, ou não tão certas, melhor dizendo, né? Talvez não errado, mas aí não funciona. E aí a pessoa vai sair, ele vai atender uma pessoa, porque isso é uma coisa difícil, tá? Até, eu acho que é uma coisa até, que até a gente vai falar da próxima live, né? Que atendimento através da magia divina. Poxa, é uma responsabilidade gigante tua, como mago, e uma responsabilidade que, assim, vai ter uma pessoa que vai entrar por curiosidade, para fazer um espaço mágico, ou vai fazer por curiosidade, né, para ver como é que é. Mas vai ter aquela pessoa que está no fundo do poço e você praticamente é a última salvação dela, tá? Uhum. E aí você tem que dar o melhor e fazer da melhor forma. Eu já tive dezenas de pessoas ao longo desse tempo que estavam assim, tipo, olha, eu não sei o que fazer mais na minha vida, tá? Vamos lá, o que eu puder fazer, vou fazer o meu melhor. E as pessoas saíram daquele fluxo, saíram daquele padrão vibratório da sabotagem, da frustração, da depressão, de tudo que tem direito, tá? Por quê? Porque você faz o processo certo, como você bem disse. Fala, olha, a magia por si só, ela se completa. Eu não preciso pôr. A doutora Miriam, né, lá do Colégio de Tradição de Magia Divina, ela mesma ela fica abismada. Às vezes eu estou lá pegando algum certificado ou entregando alguma ficha de aluno, essas coisas. Aí eu sempre cumprimento, vou lá conversar, e aí, como é que estão as coisas e tal? Ela, claro, fica brava com as coisas que ela vê o mago iniciador falando, fazendo um monte de abobrinha, colocando isso, colocando aquilo, enfeitando
os espaços de iniciação, quando há espaços de iniciação, para você prejudicar, né? Porque assim foge totalmente, que mistura com uma questão religiosa, né? E N outras coisas assim mais absurdas, Não tem né? necessidade. Sim, sem dúvida. É tão a magia, o mestre Seiman e o mestre Rubens sempre disseram que a simplicidade, né? A magia ela é acesso fácil a todos, a quem quiser, desde que tenha um pouco de dedicação, né? Sim, A é dedicação praticidade. é, a dedicação ela é a dedicação ela é o quê? Você fazer o curso, você fazer os exercícios, você fazer a lição de casa, vamos chamar assim. Bom, eu estou aprendendo, por exemplo, no caso, magia das sete cruzes. Poxa, eu vou praticar pelo menos uma vez por semana, duas vezes por semana na minha casa. Para quê? Para eu aprender melhor, para desenvolver meu potencial. Ah, mas eu tenho 20 graus da magia, eu não preciso desenvolver o potencial. Precisa, porque você tem, pode ter 20 graus, e o seu grau, os seus graus, você está potencializado. Mas naquele grau da magia, por exemplo, das sete cruzes, né? Ele está iniciando. Então Uhum. você tem que praticar o quanto mais, sempre. Eu sempre procurei, até para você entender melhor a prática, a energia, né? Eu sempre, por exemplo, quando eu fazia os cursos e atendia as pessoas, eu fazia o quê? Eu usava bastante no meu dia a dia. Não que, por exemplo, não usava magia do fogo, magia das ervas, por exemplo, que eu sempre trabalhei bastante com magia das ervas e das pedras, mas eu utilizava, por exemplo, se eu estou fazendo magia dos, sei lá, dos mentais, magia dos eixos, eu eu ia trabalhar os eixos até dizer chega. Eu estou fazendo mentais até dizer chega. Para entender melhor a magia, para desenvolver o meu potencial naquele grau. Porque o Uhum. mago, ele é um eterno aprendiz. E isso é o mais importante. Né? O Rubens, ele ensinava, ele aprendia com o mestre Seiman, ele aprendia com o próprio conhecimento dele com a prática, né? Então, eles faziam exame, trabalhos, entre aspas, laboratoriais para entender, por exemplo, uma prática negativa de alguém, ele era orientado a estudar aquele problema daquela pessoa para entender como funciona o processo energético de recolhimento da energia negativa daquela pessoa, daquele ser, daquele trono negativado, para que ele pudesse ensinar e multiplicar isso para a gente, né? Então, a vantagem não, perdão, a questão maior é justamente essa, que a gente é sempre um aprendiz. E ele mesmo, o Rubens mesmo aprendia a primeiro grau de magia, a primeira turma, que eu fui, a boa parte da primeira turma, tinha vantagens e desvantagens, né? Vantagem porque você tinha magia sem filtro, né? Vamos Uhum. dizer assim. E desvantagem que, por exemplo, esse estudo posterior de outras turmas, etc., a gente perdia. Ele até comentava tal, algumas coisas, tal, mas você só aprendia um pouco depois, né? Sabia um pouco depois. Mas assim, a vantagem de ser primeira turma era o quê? Você tinha aquilo, era sem filtro. E assim, e era nítido que o Rubens estava aprendendo junto. Ele sabia, ele tinha noção, já tinha trabalhado dezenas de vezes, mas Pois assim, é. algumas perguntas em aula, ou às vezes assim, falou, poxa, vou experimentar, poxa, vou tentar usar, pô, uma ideia boa, vou experimentar, né? Experiência, né? Então, mas experiência de humildade, né? Sim, olha, Experiência eu de falo, humildade. o nosso horário já deu. Mas Ixi, Maria, não. eu vou falar um pouco do que a gente vai falar da próxima live, que é como fazer os atendimentos com a magia divina. Assim, não é que você tem que ser terapeuta, mas como eu vou atender e saber qual magia eu posso usar para aquele determinado problema da pessoa ou aquela determinada situação. Tá. É sobre isso que a gente vai falar na próxima live. Como agir, o que usar.
Porque eu acho que a dúvida é, quando você tem fogo, você vai usar só fogo, mas você tem só fogo. Mas geralmente é raro as pessoas que só têm uma magia, sempre está procurando outras. Você tem duas, Sim. três, quatro, cinco, 20. Eu quis saber qual magia eu usarei para poder resolver aquela questão ali. Entende? Não, Identificar sim. a magia correta. E outra Não, coisa também que é interessante para, né, não precisa ser terapeuta, mas todo mundo quer ajudar alguém quando se forma mago, porque você vai fazer o treinamento, né? Você tem que sim. treinar. Então você tem que treinar com alguém. Pode ser parente, pode ser amigo. E aí identificar qual magia usar para aquela pessoa. O Sim. que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa? Qual que seria a magia? Qual que é o procedimento? Como identificar isso? Eu acho que as pessoas que vão fazer curso com a gente, tem muita gente que é terapeuta e vai Pô, que fazer legal. energia, outros vão fazer sete cruzes, ou tem gente que vai fazer os dois, e é saber identificar o que fazer com essas magias e como usá-la da maneira, igual você falou na nossa live passada, que a magia das energias é a cereja do bolo. Abre Sim. canais de. Eu adorei. Abre canais. A Sete Cruzes, ela vem para resgatar karma, para resgatar coisas passadas, para curar a gente da gente mesmo. Então, assim, é interessante a gente saber, né, como usá-la. Sim, por isso que é E aquilo que eu falei, a gente tem que ter desenvolver todo o potencial e entender o grau da magia. Por exemplo, as pessoas que estão em dúvida de fazer as sete cruzes, por exemplo, né, ou as sete energias, que esses dois cursos que a gente está trazendo, tem que uhum, participar, ela tem que fazer, porque realmente é um grau, são graus de magia que são muito importantes para quem atende, principalmente para quem atende, por exemplo, atende pessoas em espaços ou são terapeutas, são fundamentais assim para você trabalhar com as pessoas, né? Porque existem aquelas magias que são mais limpadoras, não que uma só limpe, não, mas que são mais purificadoras, mesmo que são elementos, etc. Mas existem aquelas que trabalham camadas mais profundas, que é o caso da magia das sete cruzes, por exemplo, a camada das energias, por exemplo, né? São dois graus de magia que são bem evolucionistas, vamos chamar assim, de trabalhar com as pessoas do emocional, o energético, a melhora do ser humano físico e também energético, espiritual, em todos os sentidos. Então, a pessoa que realmente vai fazer esses dois cursos, quem tem dúvida de fazer esse curso, faça. Não vai se arrepender, porque realmente é um grau, são saltos na evolução de cada um deles, na evolução individual do mago, esses dois graus de magia. É muito importante. Todas as magias têm belezas, têm atrativos, mas esses dois graus, eles trazem em si uma forma muito intensa de como trabalhar o ser humano. Então, recomendo, super recomendo, né? Independente de eu estar ministrando o curso, eu recomendo muito, 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 muito mesmo, que são dois graus fantásticos de trabalhar, e quem fizer o curso realmente vai se surpreender com todo o potencial que existe dentro desses dois graus da magia. sim. Então tá. Ô, Paulo, muito obrigada. Então, o dia vinte e Imagina. cinco agora, um pouco antes de você começar, né, as aulas, dia 25 a gente vai estar trazendo essa questão de atendimento para as pessoas que têm dúvida. Como vou saber o que usar e tudo, para poder ajudar, né, os terapeutas e também para Sim. poder ensinar para a gente, né, como fazer, o que fazer, como que é, e falar um Não, pouco que ele é e tipo, também não mesmo as pessoas que não são terapeutas, que têm mais graus, ela também fica em dúvida em usar, tá? sim, Em saber o que como fazer. Eu tenho assim uma forma de analisar que eu acho que vai ajudar bastante. Vamos nos encontrar no dia 25, que eu acho que vai ser bem esclarecedor. sim, sim. E dia 28/3 começa nossas aulas, né? Dia 28/3 o pessoal está perguntando.
às 9h30 da manhã, no domingo, um domingo sim, um domingo não, autorizado pelo colégio, Sim, colégio de doutora magia. Miriam. E com o Paulo, nosso mestre, que a gente vai poder. Mineiro, você já viu, né? A gente vai dar um queijinho para você ficar quieto, você gostar daqui, querer vir sempre. Outra coisa, a gente vai apertar você tanto, igual espiga, igual cana, sabe? Apertar, tirar todo o caldo para poder aproveitar tudo que a gente tiver que aproveitar de você. Se eu Pode puder, o que vir eu puder, pode contar comigo. Que pode vir eu bem preparado. preparado, eu vou assim, eu adoro responder, porque assim, veja, eu não sei tudo, nem longe disso, mas o que eu souber, com certeza eu quero compartilhar. E eu acho que isso é uma coisa que eu peguei do Rubens, é, compartilhar aquilo que realmente precisa ser de uma forma séria, sensata, passar o conhecimento à frente. Eu acho que uma das minhas metas como mago iniciador é passar tudo. Então, perguntem, né? Perguntem. Só deixa continuar, só deixa fazer o curso também, mas perguntem, tá? Tá. E o valor, o pessoal está perguntando o valor do curso, o valor da mensalidade é 180 para uma magia só, com R$ 50, que é a matrícula, e se fizerem duas magias, 170 cada uma. Aí fica a critério, fazer inscrição, aí o contato está no Instagram de Sete Magos, é só chamar que a gente entra em contato, conversa. A E, gente ô, vai fazer, Paulo, mas sim, e a gente está pode falar. ansiosos com a sua chegada. Pô, será um prazer. Espero que eu atinja as expectativas de vocês. Tomara que sim. Com certeza. As energias, a gente não engana, as energias não tem como você enganar a energia, entendeu? Sim. É uma verdade. Mas assim, eu vou procurar fazer uma aula que não seja muito cansativa, né? Porque às vezes o conteúdo é um pouco pesado, principalmente de energias é um conteúdo um pouco mais pesado. Mas Uhum. assim, a gente vai tentar criar isso de uma maneira que seja mais suave, de uma forma mais descontraída, sem perder o conteúdo, sem dúvida, para que não fique pesado, porque são várias horas, né? Então, quem fizer as duas é praticamente o dia inteiro. Então, a gente vai procurar fazer isso da melhor forma, uma forma mais tranquila, para que fique mais agradável para todo mundo aprender, para absorver o conhecimento e, obviamente, sem dúvida, trazer o que eu puder levar de conhecimento para vocês, para todos vocês. Com o maior prazer do mundo, eu vou fazer, sem dúvida nenhuma. Gratidão, viu? Gratidão, gratidão Imagina. por tudo. Até a próxima, até quinta-feira, dia 25/3. Até. Muito obrigado mais uma vez. Deixa um abraço para o Michel, tá? E, e aproveitem, e obviamente, o meu convite de novo para todos, para fazer, não deixar de fazer a magia das sete cruzes vivas e divinas, desse mistério maravilhoso e um dos mais fechados dentro da magia divina. Vale a pena fazer mesmo. Muito obrigado pelo Sim. convite, obrigado a todos, obrigado pela presença de todos virtualmente, mas pela presença de todos. E fico aguardando vocês aí no dia 25 e também no dia 28/3, aí quando a gente vai começar essas turmas. Sim. Beijão, beijão para todos, abraço, fica com Deus. Gratidão, gente. Obrigado mais uma vez, Simone. Obrigado pelo seu esforço. Um grande abraço. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.